Bom dia, meus amores! Como é que vocês estão? Gente, hoje os stories vai ser um pouquinho longo. Eu decidi compartilhar. Gael, filho da minha amiga, tá aqui. Não, Neném, peraí. Peraí, amiga, rapidinho. Tá. Inclusive, minha amiga vai deixar o Anthony, que é o filhinho dela, até final de semana aqui. Tá vendo? Filho dos outros posso ficar, o meu eu não posso nem ir na esquina, porque minha mãe não deixa. E é sobre isso que eu vou falar hoje com vocês. Porque como tem essa coisa que eu compartilho com vocês sobre o sofrimento dos meus filhos, né? Que estão, no momento, não estão em casa. Uns querem julgar, que não sabem, e outros apenas se questionam, querem saber a real situação. Nossa, poxa, mas 4 filhos? Ela deve ser uma pessoa muito ruim. 4 filhos e não tá com nenhum. Nossa, o que aconteceu? Tal. Então eu acho assim, quem não deve não teme, entendeu? Eu não tenho problema. Tanto as coisas ruins, o porquê, porque é lógico, não tô falando que eu sou 100% santa, entendeu? Eu tive as minhas falhas como mãe. Mas não que eu sou uma pessoa ruim também. Então eu vou colocar todos os meus pontos bons e ruins e deixar explicadinho aqui pra vocês. E não tem mais nenhuma dúvida, ok? Por onde que eu começo? Eu vou falar aqui, porque eu tava até conversando inclusive com a minha advogada, né? A gente tem que incrementar uma coisa que eu pedi pra ela no meu processo, porque o que acontece? A visão que a minha mãe passou no processo é uma. A verdadeira realidade é outra, entendeu? E eu acho que o juiz merece saber da verdade, entendeu? Desde da época de processos, eu não tenho sorte, não sei o que acontece. Eu tenho muito desejo de ter uma audiência, não consegui ainda da Camila. Da Camila tem 7 anos, um processo de guarda provisória pra minha avó. 4 anos quase, um estudo. Fala estudo psicossocial na sua casa, meu coração até treme de chegar uma carta, que essa carta da minha filha, excepcionalmente, essa carta que a pessoa vai lá conhecer a sua casa, não sei o que, travou aí, que a gente não sabe o que acontece. Tem 4 anos que só espera essa carta chegar e nunca o processo foi pra frente, né? E graças a Deus a Vitória chegou normal, foi feito, foi rápido, mas o da Camila ficou desse jeito. Primeira gravidez, 15 anos de idade. Foi uma mãe muito nova. Nunca me dei bem com a minha mãe. Minha mãe é meu padrasto. Tem um gênio forte. E com a vinda do neném, na gravidez, meu padrasto me expulsou de casa. Eu fiquei sem casa pra morar. Minha mãe cedeu um apartamento que ela tinha, que era dela. Mas mesmo assim ficou difícil pra mim. Porque é engraçado que ela me expulsou de casa, não podia aceitar eu da casa dela, começando por aí. Eu vou falar quem é a Janaína. A pessoa que eu achava que era minha mãe. Mas aceitou pegar meu filho. Aí que tá, o primeiro filho. A princípio, 15 anos, uma ajuda, nossa, que legal, a família vai ajudar, não sei o que, não vi nada demais. Por que não, certo? Tudo bem, mãe, vai ficando aí com você, tudo. Fui trabalhar em shopping, trabalhei muito de vendedora. Trabalhava às vezes das 10 às 10. Em que, onde eu morava, não era perto de creche, onde a creche do meu filho estudava. Eu não tinha carro, porque eu tinha 15 anos, não tinha condição de ter uma habilitação. Foi que decidimos o quê? Mãe, fica com você final de semana, dia de semana, na minha folga, final de semana, quando eu puder, eu vou ficando com ele. Cresceu assim. E quando ele tiver 3, 4 aninhos, eu vou tirar meu carro com 18 anos. Assim que eu tirar meu carro, eu pego ele de volta. Isso passou um ano, eu fui muito distante do Caiquinho. O Kaique, eu sou uma mãe mesmo que 15 anos de idade da vida dele, eu quase não compartilhei nada, infelizmente. Sempre foi nessa correria, eu trabalhava muito, 15, 16 anos, tudo. E não tive tempo, foi deixando pra depois. Aí completou 18 anos, tirei a minha habilitação, consegui comprar financiado o meu Celtinha, comprei o carro. Aí o que aconteceu? Com 19 anos, fui trabalhar na Arábia.
corretora de São Paulo. Saí da área de shopping, trabalhei 2 anos de modelo, fiz panfletagem, feira, não sei o que, sempre gostei de trabalhar, de meter a mão no braço, nunca fui de ficar quieta, sempre quis ter meu dinheirinho. Eu com 18 anos ganhava 5 mil reais, sabe? Fazia aplique, fazia minhas coisinhas, era evento daqui, era rádio, educadora, era isso, era aquilo. Ia atrás, isso daí eu sempre fui. Ia atrás do que era meu. Sempre nas lojas do shopping, primeiro eu ganhava 1.000, aí depois da Peebles foi pra isso, loja de terno, loja de surf. Sempre o povo me oferecendo melhores vagas, porque viu que eu era uma boa vendedora empenhada. E foi de 1.200 salário até 2.500. Cheguei a ganhar no shopping. Sempre me surgiu novas oportunidades. Em São Paulo, como corretora, eu conheci um espaço na Liberdade, karaokê, e foi onde eu conheci a turma chinesa na minha vida. Eu tenho bastante amizade com chineses, amigas que se casaram também com chineses, a minha vida é chinesa, a cultura minha já tem 12 anos que é chinesa, nesse mundo aí que eu não saí mais. Conheci o Adé, o pai da minha filha, com 19 anos, fomos morar junto, logo no começo, e quanto tempo depois que a gente tava morando junto? Acho que 1 ano morando junto. Foi quando, 6 meses, 1 ano, por aí. Foi quando a gente resolveu trazer o Kaique. O Kaiquinho tinha uns 5 aninhos de idade. Isso. Faz 10 anos. O Kaique tinha 5 aninhos de idade. Morava na Liberdade. Colocamos ele numa escola chinesa. Na escola chamava Nihao. Ele sentia o pintinho azul na escola. Porque todo mundo falava em chinês e só ele que falava português. Conclusão, não gostou. Mas a gente tentou, né? Incrementar a cultura chinesa na vidinha dele. E ele tinha uma vida perfeita, a gente cuidava sempre muito bem cuidado, muito bem tratado. Roupas, eu sempre me preocupei muito com roupa com meus filhos. Com casa, minha casa é sempre limpinha, tudo certinho, tal. Meu marido, ex-marido, tinha dinheiro, morava na varanda da aclimação. Um apartamento de R$1 milhão, com 19 anos andava de Santa Fé. Tinha uma ótima condição, graças a Deus, Deus me proporcionou isso. Enfim, agora vamos pra parte ruim. Meu marido usava drogas, então eu fui uma usuária de drogas. E aí vocês vão entender mais ou menos, já vai encaixando o sentido da conversa, onde eu vou chegar, tá? Porém, a droga que ele usa, que é uma droga que os chineses usam, ela não é uma droga de você ficar doidão e que não sei o que. Meu marido, ele usava pra trabalhar. É uma droga conhecida nos Estados Unidos, em que pessoas operam máquinas e usam essa droga. É uma droga pra você despertar, ficar ativo, nananã. Não tem problema nenhum, entendeu? Não tem problema nenhum, vírgula, né? Claro, não vou favorecer a droga, dizer que é normal. Claro que uma pessoa saudável é bem melhor. E foi o fato negativo em que isso atrapalhou na minha vida futuramente. Ele fez muitas coisas boas, ele foi uma pessoa excelente, um excelente marido, uma pessoa maravilhosa. Mas esse vício trouxe pra mim, entendeu? Que eu também viciei nessa droga. E qualquer vício é vício, né? Vício não é bom. E a minha mãe, onde entra a parte da minha mãe? Minha mãe é uma pessoa sempre muito... ela é a perfeita. Só ela sabe fazer o melhor. Não, porque não sei o quê. Sendo que ela foi uma péssima mãe, gente. Eu tenho muitos traumas da minha mãe. Só que daí o que acontece? Ela quer corrigir os traumas que... eu sei que eu não fui uma boa mãe, por isso que hoje eu me atento a isso com os meus netos. Mas ela tá falando errado. Atenta, faça um filho pra ela e tenta corrigir os erros dela antes de julgar os erros dos outros. Eu acho assim, a história começa aí. Não significa que ela é perfeita, que o mundo tem que ser perfeito. Porque eu tenho muitas amigas que têm filhos. Ninguém é perfeito. Ela pode se procurar ser o máximo possível, perfeito, dar certinho, nananana, mas algum erro ela vai ter ali. Ninguém é perfeito. Assim como minhas amigas também, uma cuida de um jeito, outra tem a sua criação, outra tem isso. Enfim, minha mãe com 6 meses morando com meu filho, Kaique, tudo normal. Tenho amigas minhas que criam seus filhos, que de vez em quando vão lá, usam um negocinho, não sei o quê, mas que não atrapalha, não interfere na criação dos filhos. E não perderam pra mãe, pra família,
que roubam filhos, não perderam seus filhos. Estão lá criando seus filhos, são grandes já. Entendeu? Só que minha mãe, não, porque achou a garrafinha, um negocinho lá no quarto. Não, porque eu vou levar ele embora, porque não é possível isso, que não sei o que, não tinha problema nenhum. Tirou meu filho de mim. E aí foi a minha primeira desilusão, porque eu sempre fui muito... Eu tive filho novo, não foi à toa. Gente, uma pessoa vai parir, é tão difícil de parir 9 meses, sabia? Quem não é mãe sabe, eu tô aqui, ó, 2 meses. A barriga desse tamanho, com enjoo, com azia. Você vai lá, tem dor de parto. Vai ficar dando filho de graça pros outros. Imagina a minha raiva. Você acha que eu não vou fazer de tudo pra me dar o melhor pros meus filhos? Porque eu vou ser uma mãe qualquer. Se eu tive algum problema lá no passado, todo mundo erra. Todo mundo tem direito. É situações, N situações, situações diferentes, problemas diferentes. E a cada gravidez, a cada momento que a gente amadurece, a gente vai melhorando. É o ser humano, assim. Assim como ela também assume. Eu sei que eu não fui uma boa mãe. Se ela sabe que ela não é uma boa mãe, por que em vez de virar e ficar criticando, qualquer coisinha que eu faço assim, ó, vira assim. Eu sempre fui a filha rejeitada. E é isso que eu gostaria que o juiz soubesse. Entendeu? Porque ali o jeito que tá o processo, o jeito que ela chegou, a informação, o que aconteceu ali, foi um estelionato pra mim, entendeu? É um roubo. A verdade é que eu nunca tive mãe, entendeu? Eu, com 10 anos de idade, era filha da puta! Se for ver, ela ter tido 10 processos, ela nunca ter ficado com a gente. Que bosta de mãe é ela? Pra falar de mim. Filha da puta! Eu vivia embaixo dos negócios. Eu não xingo meus filhos. Você entendeu? Eu sou 1000 vezes melhor mãe dos meus filhos crianças do que o que ela foi comigo. Hoje eu sou o que eu sou hoje. Tenho os traumas que eu tenho hoje por conta do que ela foi. Entendeu? Então, se a pessoa sabe que ela errou, ela seria a última pessoa a julgar. Hoje eu posso ser melhor. Mas tenha humildade no coração. Aprenda a ensinar a pessoa aceitando os erros dela, tendo paciência, não simplesmente arrancando o filho dela. Tem que ser do meu jeito. Pra mim isso é roubo. Então, assim, eu não concordei desde a época do Kaique sobre essa situação. Podia ter sido diferente. Ficou desse jeito, pegou o Kaique. Nunca tive peito, nunca consegui dominar quando ela define alguma coisa. Acabei perdendo meu filho, em tese. Depois tive a Camila, né? Logo depois, com 21 anos, foi com 15, com 21, engravidei da Camila. Da Camila, assim que eu engravidei, a gente infelizmente se separou, eu e o pai dela. Apesar da boa vida, eu sou uma pessoa muito ciumenta, não sei traição, ele me traicionou na gravidez, peguei minhas coisas e fui embora. Tenho pensado 2 vezes. Hoje eu acho que eu pensaria. Eu tinha uma vida muito boa. Os outros falam, esse devia ser bobo, eu devia ter ignorado. Não sei o que, eu não ignorei, não. Daí eu mandei pastar. Ele é sua riqueza. Eu sempre fui uma pessoa de um gênio muito forte. Peguei minhas coisas e vim embora. Isso eu tava com 3 meses, 4 meses de gravidez da Camilinha. O que aconteceu? Passei a gravidez sozinha. Ele me ajudou financeiramente, nunca faltou. Quando ela nasceu, a gente tentou reatar. Primeiro mês, também não deu certo por causa de ciúmes e largamos. Ele me dava uma pensão bem generosa, em que eu conseguia pagar meu aluguelzinho, pagar minhas continhas, aí não precisava nem trabalhar, só estar cuidando ali da Camilinha. Esse é o segundo erro, onde eu vou falar pra vocês. Eu sempre, minha avó falava, Larissa, se você não engolir sapo na ida, você vai engolir na volta. A gente, algumas vezes na vida, a gente vai ter que engolir sapo, não vai ser sempre tudo do jeito que a gente quer. Primeiro, que ele conheceu uma outra mulher. Segundo, que ele queria, enfim, encontrar comigo algumas vezes e tal. E eu não aceitava ser a outra. Eu sou determinada, não sei o que, ou é eu ou ela, não sei o que, quis exigir preferência. Sendo que eu que larguei dele. Eu burra, 21 anos. Aprontei peguei o telefone da menina no celular dele, da namorada, noiva, com quem tava morando, sei lá. E fiz um vídeo falando que eu tava com ele e tal, não sei o que. E quis chutar o pau da barraca. Mandei pra ela. Conclusão da história. Ele ficou muito puto, ela nunca mais deixou ele sair, ele não teve mais alvará pra nada, pra fazer as coisas erradas que ele queria fazer, sei lá.
E com isso ele parou de me dar pensão. Burra, né? Burra. Que aí com 3 meses, eu sem dinheiro, tive que voltar a trabalhar. E deixar minha filhinha pequena em casa. Como eu falei pra vocês, eu nunca fui uma pessoa assalariada. Muito difícil eu ganhar salário de carteira. Sempre quis mais, sempre quis ir lá fazendo trabalho de modelo, que ganha isso, sempre fui autônoma. Ao invés, uma coisa que hoje eu me arrependo também, a maturidade me fez perceber isso, ao invés de eu ter optado pra, não, eu vou entrar num shopping de novo, vou ficar aqui cuidando da minha filhinha, quietinha, não sei o que, eu tava sofrendo também, né? A separação do pai dela, era nova. Tinha minhas amizades aqui em São Paulo também, que eu tava já ligada aqui. Passei a ficar 3 dias em Campinas, 3 dias em São Paulo. Vinha pro karaokê, onde eu trabalhava nas baladinhas, não sei o que. E ficava 3 dias com a minha filha lá, mas sempre presente. Nunca deixei. Eu sempre gostei de ser mãe, então eu não me considero uma pessoa ruim, uma mãe ruim. Mas eu falei muito com o Kaique e com a Camila. Eu assumo que eu fui muito ausente. A ausência é fundamental. Agora, eu vou falar outra parte. Eu larguei com 2000, eu tive a Camila com 21, né? Mãe solteira. 22, 23. 23 eu sofri um ataque chinês, tá? Pra vocês verem que eu tô contando tudo no preto e no branco. E de preferência, se a minha advogada falar que é propício pra poder enviar, eu gostaria que o juiz escutasse essa história que eu tô contando aqui. Eu não escondo pra ninguém, porque assim, a dor que eu sinto aqui dentro do meu coração, das injustiças, não tô falando de justiça do papel ali, porque o papel eles não sabem, ele tá ali estudando, querendo saber a sua vida, você entendeu? Mas a minha mãe colaborou muito pra minha vida ser uma bosta, entendeu? E assim, escutar os insultos dela, ver que a pessoa dorme no travesseiro sem se arrepender, não pensar um pouco que ainda um dia ela vai... Foi aí que eu pensei, por que eu vou ficar escutando? Não que eu me incomode, porque eu postei esses dias uma coisa e eu vou falar de novo. Com mentira eu não me incomodo. Ah, se você é mãe ruim, igual ela fala isso, fala aquilo, não sei o que, me humilha. Entra aqui e sai aqui, porque eu sei quem eu sou, entendeu? Não é que me afeta isso, mas me decepciona, porque vem da pessoa que me pariu, né? Lógico que me decepciona muito. Por quê? Porque também quando eu tava com meus filhos, ela não mostrava às vezes essa pessoa. Ela mostrou a cara. Que hoje eu não vou esquecer nunca mais, pode ter certeza. Mostrou quem ela era quando ela foi uma péssima mãe, quando eu era nova. Tive meus filhos, o interesse que ela... A visão hoje que eu tenho. Os interesses que ela era boazinha comigo. Vou até deixar agora um print aqui pra vocês. Ai, sempre perguntando das crianças. Criança tá bem? Ela via que eu tava sempre muito bem cuidado dos meus filhos. Né? E eu feliz, claro, quem não gosta, né? Ter uma mãe do seu lado, não sei o quê. Não estava nos dando muito bem. Até que eu descobri que, na verdade, a gente nunca se deu bem. Que o negócio era só pros meus filhos. O amor dela é só o interesse dos meus filhos. Por isso que ela tava boazinha. Quando aconteceu esse episódio das crianças ir pra lá, que ela teve a posse dele, ela se aproveitou da situação. Se aproveitou. Várias outras vezes ela se aproveitou. Cafu falava, a última coisa. Li, por favor. Cafu falava... quando o Léo tentava me matar, na época, não sei o que eu... Olha isso, um monte de arma, um monte de coisa. Isso, um monte de arma, um monte de coisa. Vinha arma pra poder... Ai, eu tive uma vida traumatizada. E fazendo isso, fazendo aquilo que... Ameaçando eu e tal. No último minuto, quase pra morrer mesmo, que ele ia me matar, não sei o que. Ele juntou tudo aqueles quebra-cabeça, aquele monte de foto, aquelas ameaças, não sei o que. Ele falou assim, não, isso daqui não tá rindo, não. Tudo Léo fazer. Esses monte de fake, perfil fake, não sei o que. Fulano que fez. Uma pessoa reconheceu, sabe? Era todo dia, era chicote. Ele me ensinava uma coisa. Todo dia ele me ensinava uma coisa. Quando eu tive que me virar sozinha, eu falei, meu mundo acabou. Foi literalmente. O Zoom era aquele que resolveu. Voltando ao assunto que eu falei do ataque chinês. Depois eu falo da parte da minha mãe, que ela mudou. O ataque chinês não foi brincadeira, gente. É um trauma que eu tenho até hoje na minha vida. Eu vou ter 50 anos. Minha mãe nunca
nunca acreditou em mim. Eu não tenho família. Eu não tenho família. Uma pessoa que está passando ali em risco de morte, que a única coisa que sabe fazer é pegar sua língua aparenta, te criticar, te enfiar no meio de um hospício, que é isso que ela sempre fez comigo na minha vida. E deixar aí, ó, que os médicos resolvam a sua situação. É isso que ela fez. Eu desejo a minha mãe que com 50 anos ela vá para um asilo. Porque nem que seja uma vírgula, se precisar ajudar ela, eu vou ajudar. Porque ela não merece. Ela é egoísta, ela só pensa nela. Ela nunca foi mãe, nunca vai ser. Só que uma pessoa nunca ser mãe é uma coisa, é direito dela, né? A gente que aguenta os traumas. Tudo bem. Agora vem tirar o meu direito de ser mãe através de subornos. Porque pra mim, tudo que ela fez até hoje, se eu não tô com meus filhos, é por causa de quem é Janaína. Por isso que eu falei pra meu advogado, por favor, dá um jeito. O juiz tem que chegar a esses vídeos, ele tem que saber quem que é Janaína. Eu só vou ficar em paz. Todos esses processos, a hora que a justiça souber quem que é Janaína. Entendeu? Porque ali no papelzinho é uma coisa. Eu nunca tive chance de ter uma audiência, nem da Camila ainda. Porque senão eu falaria tudo que eu tô falando aqui. Sabe? Eu lá, correndo perigo, chegava em São Paulo, não sei o que, foi uma briga, não sei o que, era arma. Imagina você lá, com 23 anos, passa por isso, passa por aquilo. Não era loucura. Ai, como quem me dera que fosse esquizofrenia. Oh, Deus, como eu ia ficar feliz se fosse que realmente um lado de esquizofrenia fosse verídico na minha vida. Uma esquizofrenia linda ia ser. Eu aceitaria com orgulho. Olha, você fala pra mim, fala uma coisa pra mim que eu faço, que é errado. Que realmente seja errado. Eu não sou uma pessoa que não admite os meus erros. Igual Janaína, porque a minha mãe não admite quem ela é. Ela é a perfeita e ela consegue dormir, acabar com a vida de uma pessoa e ainda dormir de cabeça tranquila. Só porque ela tá em vantagem. O que ela quer já está na mão dela, você entendeu? Eu não sei, realmente. Eu sei que a gente nunca teve um bom diálogo, mas a pessoa vê a sua filha quase morrendo. Eu explicava, não é a droga. Lógico que junta a droga. Antes era normal, porque com meu marido lá, o problema é que vício não é bom. Mas ele usava um negócio bom, um negócio não sei o que. Limpava a casa, chegava na empresa, ele mexia nas prateleiras, limpava tudo. Eu era hacker. Nunca tive problema saudável, não tive problema com nada, nunca tive esquizofrenia, não sei o que. E aí de repente muda, né? Não, ela nunca tentou parar, filha, o que tá acontecendo, pra realmente entender e acreditar em mim, que era um problema sério. Ai, não sei o que, é arma, dinheiro, não sei o que. Não, hospital, vai pra lá e deixa que ele resolva. Chega no médico, ó, senhor, tá acontecendo o seguinte, fulano me mandou arma, e que não sei o que, ameaça assim, 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 23 aninhos, linda e pura, desabafando com o médico, achando que ele vai me entender. Porque eu tava falando a verdade. Ah, nossa, eu tive que... fez uma encruzilhada. Nossa, se não fosse os meus amigos chineses que me ajudaram pra poder sair dessa armadilha. Foram muito tempo de luta. Eu ia... Às vezes eu ficava um mês em Campinas descansando desse ataque. Mas foi mais ou menos 2 anos. Pensa que nesses 2 anos, quantos médicos, quantos laudos atestadão, eu levei mais ou menos uns 5 de 40 dias lá no Unicamp, que minha mãe internava lá, não sei o quê. E aí os médicos, em vez também de me entender, que ela tá fazendo um lance daí, ó, tá viajando legal, é esquizofrênica, loucura. Sem uma frieza. Nossa, quando chegou aquele laudo pra mim, que eu era esquizofrênica, que eles entenderam tudo errado, achando que era fantasia, e eu passando aquele sofrimento. Você passando o vale da morte. Só quem passa sabe. Tendo seus amigos ali te ajudando. Se não fosse eles, eu tava morta. Tendo pessoas ali te defendendo. Graças a Deus eu tive anjos na minha vida. Porque foi perseguições em cima de perseguições. Com macumba junto com isso. Foi terrível. Realmente contando parece filme. Contando parece mentira. Mas eu jamais pensei que o médico não ia acreditar em mim. Tudo bem.
É só um papel, isso daí não muda. Eu sei quem eu sou, como eu disse, a mentira não me incomoda. Deixa o papelzinho aí. 23 anos. Teve problema da Camila. Conheci meu marido. Queria trazer ela pra cá. Ah, Larissa, não, porque teve aquele probleminha lá, não sei o que. Por enquanto não, deixa ela aqui. Não, eu quero trazer, não sei o que. Entramos pra justiça. A Camila tinha 3 anos de vida. Aquela brigadeira com a minha avó. Não, porque não é assim. Ó, eu morava num apartamento com piscina, super bem, aqui no Brás, estruturado. Tava 6 meses com meu marido, né? Era com ele que eu queria ficar. Tudo. Poderia ter falado o quê em vez de justiça? Outra pessoa também. Olha, me dá mais 6 meses. Eu vou ver se isso tá certinho, todo dia fazendo comida, né? Parou as drogas, já tinha parado as drogas. Meu marido não usa droga, não sei o quê. E aí depois a gente entrega. Não, pra minha família tudo é justiça. Tudo. E justiça demorada, gente. Justiça nem sempre é como a gente quer. Às vezes eles nem entendem como que é a realidade, né? Por isso que tem que ser sempre muito bem explicado. A família é sempre a melhor opção de você estar ali, se resolver. Eu nunca concordei com isso de justiça. Não, o juiz manda, deixa lá na justiça. Chega lá na justiça, tá. 10 atestados. Esquizofrenia. Não cuidou do filho. Aí chega minha mãe, lá pra explicar pro juiz como é a situação. Ó, tem um filho de 15 anos aqui, nananã. Eu cuido dele dos 15, desde os 21. Chegou com 19 lá, fui conhecer a casa dela. Morava num apartamento de 1 milhão. Podia dar uma vida de rico, maravilhosa pro meu filho. Não, mas o único ponto que ela se apegou e quis passar pro juiz era não, porque eu cheguei lá e tinha droga, não sei o que, e peguei ele, não sei o que, moro com ele desde disso. E aqui tá 10 laudos, 5 laudos de esquizofrenia, porque essa menina é louca e que não sei o que. Isso é mãe. Ela aproveita cada sofrimento que eu passo na minha vida, cada dor. Isso aqui. Vai girar papel? Tem nota? Ah, não, porque mais à frente eu posso precisar, né? Mais ou menos assim. Que eu percebi hoje, sabendo quem é minha mãe. Vocês têm noção do tamanho da minha dor? Hoje. Tá de 20 anos pra 30. De você não saber, assim, ainda a identidade da sua mãe. Hoje eu sei que ela é a cobra. Hoje eu sei, agora hoje não me engana mais, não. Mas demorou pra mim saber. Demorou. Jamais eu esperei esse ataque. Ah, quer ir pro juiz? Vai, mas não precisa mostrar laudo, né? Poxa, já não acreditou em mim lá do ataque. Não acreditar, tudo bem, entendeu? Já foi um laudo ridículo que eu não aprovei, que o médico fez isso. Poxa, não acredito, eu tava quase morrendo. Só quem viu sabe. Usou lá o laudinho. Ah, é a maior festa. É o que ela usa até hoje nos processos ainda. É a festa dela, eu acho que é a alegria da vida dela inteira. Quando eu tinha 23 anos, eu dei assim 4 filhos pra ela sem precisar fazer barriga e ter dores de parto. Você acha que ela não tá... Engravidar pra quê, né? Sofrer pra quê? Fala pra mim. Ter dores de parto pra quê? Se eu posso roubar... Essa aqui é fraquinha. Minha família, principalmente minha mãe, abusa da minha fraqueza. Usa e abusa da minha fraqueza. E fazem pequeno, em vez daquela pessoa assim, não, ó, você tá fraquinho nisso aqui, eu vou te ajudar, eu vou te apoiar. Eu vou, com amor, te ajudar a desvendar isso. Não. Vamos ver qual que é a fraqueza dela. Aproveita daquela fraqueza pra te denegrir, pra tirar alguma coisa de você. E no caso, são os meus filhos. É isso, gente. Agora eu vou contar. Contei do Kaique e da Camila. Agora eu vou contar resumidamente, que tá ficando longo, a questão dos outros 2 filhos, tá? Os outros 2 filhos eu não tenho o que falar. Graças a Deus, Deus deu uma nova oportunidade de vida pra mim. Gente, eu já vi gente morador de rua. Eu participei de Alcoólicos Anônimos, sabe? Que às vezes a pessoa não tem condição, mora numa casa super simplesinha mesmo. Tá ali dando comidinha sentada na rua ali, ó, junto com seu filhinho, mas tá criando seu filhinho, sabe? Por isso que eu falei, vocês merecem saber a minha história. Porque é estranho mesmo. Uma pessoa lá que tem 4 filhos, mano, é tão difícil ter um filho. A pessoa tem 4 filhos e não tá com nenhum. Quando meus filhos voltarem pra mim, eu quero simplesmente botar um martelo nisso daqui e fingir que isso nunca passou.
Porque eu já sou frustrada com as minhas 2 primeiras gravidezes que eu sei que eu falei. Aí você vai lá e faz certinho, porque pra mim eu fiz. Eu tenho meus defeitinhos tudo, mas eu fiz certo dessa vez. Graças a Deus eu não tenho que reclamar de mim. Eu tive a oportunidade de criar meus filhinhos do 0 mês até os 4 anos, né? A Vitória, o Kaique e o Arthur, que são muito apegados a mim, comprando ali a laranjinha, ia lá no Brás, carrinho, fruta natural, casa sempre arrumadinha, limpinha, rotina, horário de dormir, horário de comer. Nunca falei com mãe. Eu fui uma mãe maravilhosa e eles sabem disso. Todo esse tempo. Nesse tempo, foi o que eu falei, tem minhas falhas, né? Continuei usando a droga, esporadicamente. Não igual ao meu primeiro marido, todos os dias, por exemplo. Uma vez a cada 5 meses, 6 meses. É pouco, muito pouco, num ano. E não tava afetando nada na minha educação, nada dos meus filhos. Entendeu? Senão meu marido não ia ficar... O meu marido que é certinho com uma pessoa louca. Por 7 anos já, certo? Dia 21 de novembro de 2021, fui fazer uma faxina num árabe. Acho que eu tenho um contato aqui, eu vou passar no Facebook pra vocês. Que era um amigo meu muito antigo, tinha uma casa grande. Ele falou assim que ia me dar outros contatos de casa, tava fazendo faxina. Sempre preocupada. Tinha acabado de comprar um dia antes 6 latas de leite que tava em promoção, que a minha filha ainda bebia leite. Sempre nunca deixava faltar uma falta de leite. Isso não é ser boa mãe? Se ela falar que eu sou uma péssima mãe, eu falo assim, o que é ser boa mãe? Se eu acordo todo dia às 6 horas da manhã, se eu dou café da manhã, se eu dou almoço, se eu me preocupo ali com a comida, se eu tô me preocupando diariamente com o leite pra não deixar faltar comidinha, sempre apertada, meu dinheiro era apertadinho ali, sabe? Pegando as promoçõezinhas. A pessoa se preocupa com a educação. Que é ser boa mãe? Não xinga de filha da puta, não joga no meio e embaixo da cadeira igual ela fazia comigo, porque isso daí é uma péssima mãe pra mim. A pergunta é, qual que é exemplo de mãe? Pra ter aí uma humilhação que eu coloquei esses dias aqui no meu story, que ela virou, você nunca foi um exemplo, pode ser uma mãe amorosa, mas você não tem consistência, não sei o que, momentos, você não é estável, eu não sei o que ela tá falando. Não, você não tem coerência, não sei o que, criança precisa de rotina, de não sei o que. Me humilhando. Porque ela quer as crianças pra ela. Tá claro que ela quer roubar os meus filhos. Ela não me favorece em nada nesse processo. Que é isso que eu quero que o juiz saiba. Ela, pelo contrário, o que ela foi fazer? O Kaique, o Arthur não tem nada a ver. Era só a Vitória que a gente não foi buscar na escola, que eu sofri um abuso de poder de um delegado. Nesse abuso de poder, que eu fui fazer a faxina na casa desse árabe, sim, o rapaz tinha lá a droga. E como eu não usava fazia muito tempo, já tava muito fraca, não sei o que, me dei meio que uma síndrome de pânico. Eu tô falando toda a verdade. Eu fiquei assim, meio que travada, não conseguia sair do local onde eu estava, arrasada, porque eu não fui pra lá pra fazer isso, eu fui lá pra trabalhar, entendeu? E o cara fudeu com a minha vida. Liguei meu marido e falei assim, amor, vai buscar as crianças, pelo amor de Deus, não sei o que eu tô ruim. Meu marido, ele não aceita. Ele é muito bravo, ele não gosta que eu use essa porcaria, não sei o que. Ah, você tá usando droga, ele sabe meu estado ali, não sei o que, em vez dele entender. Ficou muito bravo, buscou o Arthur na escola, que era perto de casa. E a menina que era 30 minutos que eu andava a pé de carrinho, não buscou. Minha bateria acabou, chego 7 horas da noite em casa. Cadê a Vitória? 7 horas da noite, cheguei em casa, cadê minha filha? Já fui ligando para a diretora, tava na delegacia. Cheguei na delegacia, que eu falei pra vocês que eu passei esse ataque chinês. Nesse ataque chinês, eu tive algumas ocorrências, aconteceram ali, por defesa e tal. Mas imagina lá, os delegados estão lá, os policiais estão lá, saco cheio, tendo que, tipo assim, ver uma diretora com uma criança. Eu entendo até o lado deles. Aí puxa lá meu relatório. Nossa, essa menina é louca, né? Pelo passado. Meu passado me condena. Não quer dizer que o passado condena que você hoje não é uma nova pessoa. 7 anos que eu mudei com meu marido, certo? Mas eles não querem saber. Foi lá, viu um negócio, não sei o quê. O que aconteceu? Eu acho que foi isso que aconteceu. Eles me julgaram pela capa. Quiseram fazer algum mal pra mim. Porque de verdade eu não abusei. Eu jamais que eu desacataria um profissional.
Jamais que eu xingaria um policial de bosta, que eu bateria neles. E foi isso que aconteceu. De repente, eu tava sendo algemada, jogada no chão, igual um porco. Olha o que tá acontecendo, sem saber o que aconteceu. Fica aí, não sei o que. Eles armaram lá o negócio dele que eu nem vi. Eles escrevem o que eles querem lá, você não precisa nem saber. Mas por que eu tô sendo algemada, não sei o quê? Fiquei lá, 2 horas da manhã, a diretora lá com a minha filha, e eu sem entender nada. Pegaram o telefone da minha mãe, pegaram o telefone do meu marido, pegaram o telefone da minha família, mas não ligaram pra ninguém. Tudo abuso de poder pra mim. Foi ruindade. Quiseram fazer essa sacanagem. Mandaram minha filha pra abrigo e falou que não conseguiram contato com o familiar. Minha filha fez 2 anos de aniversário dela num abrigo. Me botaram na cadeia. No dia seguinte, eu ainda ia ficar 2 semanas. Me levaram pra uma delegacia de mulher. E eu só chorava. Eu falava, o que eu tô fazendo aqui? Senhor, pelo amor de Deus. Até que teve um delegado lá muito bonzinho. Falou assim, fiquei sabendo que você xingou o policial de bosta. Eu falei, o quê? A cara que eu fiz já mostrava que era mentira total. Eu fiz uma cara de susto. Que na hora ele já viu que tinha uma coisa errada. Passou 1 hora ali. Ele, a senhora tá liberada. Você não xinga mais, policial, viu? Mas tudo me indica que eu sinto que todas as meninas que falaram lá, que estão lá 2 semanas, tudo, quem vai pra esse lugar aí não fica 24 horas, não. A intenção desses delegados foi além. Era ficar umas 2 semanas presa injustamente. Graças a Deus eu não fiquei. Saí de lá, fui pegar o boletim. Nossa senhora, eu levei até um susto. Não, porque fez assim, e não sei o que, chutava e xingava de bosta, e não sei o que, e agrediu um outro, e 2 veio contra, eu me sentia assim, Kung Fu Panda. Eu fiquei chocada. Chocada com aquela indignação. Que é uma pessoa que não tem direito de ser mãe, e falou um monte de coisa lá, falando lá que eu não cuidava bem da criança. Nisso, saí de lá sem saber ainda onde estava a Vitória. E aí, minha filha, onde tá? Não sei o quê. Ligamos em um monte de lugar. E em secretaria de não sei o quê. E fazer aonde pra poder achar. Achamos, estava num abrigo. Eles nem na delegacia falaram, sua filha tá nesse endereço. Nem pra fazer isso. Não. Só me deram um papel lá e a gente teve que procurar a menina onde que tava. Já foi triste isso? Foi muito triste. 20 dias a menina passou lá. Pra melhorar a situação, minha mãe, mais uma vez, na vida dela, não acredita em mim, que eu não fiz aquilo lá com o policial, não sei o quê. Você é louca, não sei o quê, pegou a minha irmã. Cheguei um dia aqui, dormindo, tinha brigado com meu marido, cheguei em casa, na rua, assim, cambaleando, dormindo, indo pra casa. Pegou eu no metrô à força, não sei o quê, e foi lá me colocar nos hospícios que ela adora me colocar, pra, lógico, usar isso depois. Quando eu estava lá na esquina chegando, que eu vi a cara dela e eu vi ela começando a correr, eu já conheço ela. Eu falei assim, nossa, ela... E eu já começando a correr no metrô também, não sei o quê. Já é a má intenção dela. Ela já tinha intenção de me colocar lá no hospital, porque ela antes, ela mencionou lá, inclusive no relato, que pegar as crianças era um desejo antigo dela. Então ela falou, eu vou colocar ela lá no hospital. Ela não vai na audiência, porque teria uma audiência pra me explicar, que foi 20 dias após o fato. Olha, eu ia explicar, aconteceu isso, o policial falou que eu fiz isso, eu não fiz. Pronto. Não, a mãe não está na audiência, o pai não sabe falar português. O processo se inicia para uma guarda provisória, para quem? Janaína. Não contente ela, né, em ter roubar uma filha minha. Pra mim foi um roubo. Meu avô morreu nesses 20 dias. Foi 19 de dezembro, fiquei sabendo 3 dias depois. Ela poderia ter um pouquinho de compaixão. Eu não vi meu avô, fazia mais de 7 meses que eu não via ele. E aí, liga pra Larissa? Vamos dar a opção de ir lá buscar ela pra ela vir no enterro? Não querem saber. Eu fiquei sabendo 3 dias depois. 3 dias depois que meu avô tinha morrido e não via a carinha dele. Ela faz questão de me fazer mal. Agora vocês vão saber quem que é a Janaína e a minha dor. Ela faz questão de me prejudicar. Ou de ficar feliz com as minhas... Com os meus tombos, com as minhas coisas. O que aconteceu? O dono pediu a casa, nesse tempo que eu tava no hospital. Porque a gente pagava muito barato o apartamento. É esse aqui, da frente onde eu morava.
bem melhor, e quase por isso que eu tô no apartamento que eu tô aqui atual. Tivemos que sair nas pressas, que ele vendeu. Eu tava no hospital. Ela ofereceu uma ajuda. A ajuda dela, eu vou te mostrar aqui um print que eu tenho, que ela falou a mesma coisa esses dias. Eu falei, mãe, que eu quero passar o final de semana com os meus filhos, não sei o quê. Deixa eles, vem aqui com eles, não sei o quê. E ela não tem a certidão da minha filha. Ela já roubou do meu filho, né? Olha, eu vou aí pra São Paulo com as crianças. Mas só se você der a certidão da Vitória, tá? Com essa condição. Ela é chantagista. Só se for benefício dela primeiro, ela, segundo ela. Aí depois ela vai pensar se vai agradar a você. Ela amou a mudança. Ela falou, opa, olê, vai lá, minha irmã. Ajuda ela na mudança. Já aproveita e pega a caixa de documento do Arthur e da Vitória, que eu preciso do documento. Ela amou a mudança. Ela falou, opa, olê, vai lá. Minha irmã, ajuda ela na mudança. Já aproveita e pega a caixa de documento do Arthur e da Vitória, que eu preciso do documento. Ela não é educada. Ela não sabe ter meu marido lá em casa. Eu não tava em casa. Porque ela tinha, como fala, propositalmente me prendido no hospital. Porque daí, inconsequentemente, ia gerar um processo. Não tinha necessidade de ter esse processo. Eu tive a oportunidade de ir lá e me justificar. Ia encerrar e ia pegar meus filhos. Eu tive uma segunda chance depois da delegacia. E ela não permitiu que eu fosse. Não contente com isso, deu aquela ajuda dela de santo. Vai lá, Lê, ajudar ela na mudança. Antes eu tivesse pagado alguém pra poder fazer o embrulho dos meus móveis. Porque se eu soubesse que eu ia ser roubado um documento, que através desse documento eu ia ser roubado meu filho, eu jamais permitiria que ela entrasse na minha casa. E eu tô aqui, ó, com a unha roxa, porque minha irmã crente do Satanás, é crente do Satanás, tá? Ela amou a mudança. Eu jamais permitiria que ela entrasse na minha casa. Inclusive você. Falei assim, que foi cúmplice de Janaína. E se não fosse você ter lá roubado a certidão da minha casa, nem Arthur estaria aqui, né? Pra quê? A crente, normalmente com uma pessoa quando faz errado, eu pelo menos, eu assumo. Isso é normal. Não, desculpa lá, eu entrei na sua casa, eu roubei. Nossa, verdade, né? Bem pensado, tadinha, né? Não, hoje em dia, por isso que eu não quero mesmo ir pra igreja. Porque o mundo tá melhor do que dentro da igreja. O povo tá ali orando, mas tá pensando só na sua condição própria. Pensando na sua própria salvação. E o errado mesmo, eles não pensam em corrigir. Como é que uma pessoa fala que é crente? E aí você vai lá e não aceita ouvir a verdade. Ela me roubou a verdade. Inclusive você. Falei assim, que foi... Aí, beleza. Roubou, primeiro passo. Porque sem a certidão, ela ia ter que pedir pro Charles. O Charles ia pedir pra mim. Nem que ela pedisse pra ele, ele desse a certidão pra ela. Pra quê? Não sei o quê. Que eu preciso pra passear com as crianças, fazer alguma coisa. Pelo menos ela pediu educadamente, entendeu? Eu não ia poder falar que ela roubou. E o pai ia estar ciente de qualquer coisa que acontecesse, do processo. O pai, coitado, passou 6 meses. Quê? Sai do hospital, ele não tem mais a guarda do filho. Como? Onde? Não sei português. E ele não tá nem sabendo o que aconteceu. Aí você vai lá ler o processo. Não, porque a criança vive assim, o pai é agressivo. O Charles já foi agressivo com 2 anos. A gente teve uma situação que eu era muito ciumenta, ele não gostava dos ciúmes, então ele fica meio nervoso mesmo. Ela usou uma única prova, onde a minha advogada, vocês viram aí que eu postei o print, que falou assim, nossa, é um absurdo isso, deveria ser nulidade absoluta. O processo do meu filho deveria ser nulidade absoluta, porque o juiz que ele fez, ele foi imparcial. Ele viu por cima a história toda, 4 filhos, 3 estão tudo lá, 2 estão tudo lá. Aliás, os 4, né? Porque ela nem falou quanto tempo. Ela falou assim, ó, cuido desde os 15, essa aqui tem 7, não sei o que, a gente cuida também o tempo todo. A mãe é ruim, ó, tem 10 laudos. Aí os laudos, sempre os laudos. Tem 10 laudos de esquizofrenia.
O pai é agressivo, vivem num lar desordenado. Nunca, gente. Briga todo mundo tem. Foi lá e ele colocou um negócio que ele tinha. O processo do meu filho deveria ser nulidade absoluta. Porque simplesmente, pum, deu a guarda provisória pra ela. Sem nem sequer. Não, então chama aqui, ó, Jaming, chama aqui o Charles. Eu quero ouvir o pai. Sabe que a mãe tá lá no hospital? Eu quero ouvir o pai. Por quê? Porque os 2 primeiros filhos são uma situação. São 2 pais diferentes. Agora esses 2 aqui vivem estável, né? Nananã. É o mesmo casamento. Então eu quero ouvir a história desse casal de filhos aqui. Em vez dele fazer isso, o juiz... Não, ele só contou tanto de filho que tava lá em Campinas. E pronto. Jogou tudo no saco e deu a guarda pra minha mãe. Do Arthur. Como aconteceu esses 2 processos juntos, só que em números diferentes, eu não consegui advogado pro processo do Arthur. Aí eles estão unificando, que fala. Na hora que sair a resposta do processo da Vitória, já automaticamente já juntou o Arthur e já sai a resposta do Arthur também. A última coisa que eu quero falar da minha mãe. Ela mostrou tanta cara dela que antes uma coisa que eu confiava muito é na palavra dela, que ela é uma pessoa que mostrou sempre muito certa de palavra, entendeu? Ela tem falhado tanto, que ela tá tão nem aí pra mim e pros meus sentimentos. Porque quando que aconteceu? Ah, outra coisa. Em agosto, eu indo pra igreja, no passado, todas as coisas, não sei o que. Meus filhos retomaram a casa. Inclusive, quando teve exame psicológico na minha casa, eles já estavam até aqui, né? Tudo certinho. Eles retomaram em agosto. O que aconteceu? Em janeiro, eu fiz um exame toxicológico. Outubro, foram 10 meses. 10 meses. Sem usar nada. Eu tive um pequeno descuido com uma amiga e usei um pouquinho. Não sei quem que foi pior. Tem meu marido que não sabe fechar a boca. Tudo leva ferro e fogo. Já correu pra minha mãe pra poder falar. Não, mãe, porque eu tentando explicar. Não, porque não teve nada demais. Eu fui almoçar com ela lá. Aí tinha um pouquinho, só fumei um pouquinho. Não sei o que, você sabe que eu sou fraca. Eu fumo um pouquinho. E né, altera um pouco meu humor. E o Charles falou assim pra mim. Descobriu, né? Que ele sabe como que eu falo no meu tom de voz. E você sabe que ele nega isso, ele fica muito bravo. Foi aí que ele ligou pra você entendeu? Tentando explicar pra ela. Não, tudo bem, filha. Não. Ela falou assim, mês que vem eu devolvo eles. Eu vou levar agora. Mês que vem eu devolvo eles pra vocês. Isso era pra devolver em novembro. Você acha que ela devolveu? Não. Depois mudou falando assim, que só era da situação do juiz. Outra coisa. Eu sei que eu paguei, do Arthur eu paguei, eu sei que eu fiz meu erro e eu vou corrigir. Quando o negócio da Vitória terminar, eu vou cancelar o processo do Arthur. Ela quer tanto roubar os meus filhos, sabe que ela chegou a falar há pouco tempo atrás pra mim? Eu conversando, falando sobre o processo, sobre isso, ela sempre me julgando. Mas o processo da Vitória vai terminar agora em setembro, não sei o que. E o do Arthur, olha aqui, prazo indeterminado. Eu falei assim, como assim prazo indeterminado? Porque tá parado, eu não tô com o advogado do Arthur, não tô mexendo do Arthur. Eu falei assim, mãe, não tô nem me preocupando com o processo do Arthur. Porque é o que mais tá sofrendo, e você falou que resolveram o processo da Vitória, você já devolveu, você vai consertar o que você fez do Arthur. Então, não tenho nenhum trato com você. Tipo, foda-se você. Nem agora nem a palavra que sai da boca dela mais é válida. Quando o assunto seja trapacear. Então, se eu sou uma péssima mãe, isso é aquilo, o que é pior, gente? Ser uma péssima mãe do jeito que eu sou, que vocês viram, ou ser uma mãe que é ladra, que rouba a própria filha e não tem mínima vergonha na cara e nem arrependimento. Dorme tranquila no travesseiro, que se aproveita da situação, O que vocês preferem? Qual mãe é melhor? Eu ou a minha mãe? Isso agora eu quero saber, uma enquete. Eu quero saber qual mãe é melhor. Por exemplo, teve várias coisinhas, o processo prorrogou mais 6 meses. Que eu sei que